Boa noite, meus amigos. Quero cumprimentar a todos em nome do Núcleo Espírita Aldeia de Luz, trazendo para vocês mais uma palestra semanal, como todas as quintas-feiras fazemos, para que nós possamos nos manter unidos. Nesta noite, nós teremos o Alderano Filene, que vai fazer a palestra para nós, e ele vai trazer aquele ensinamento de Jesus que fala das nossas dificuldades de vermos o cisco no olho do nosso próximo e não enxergarmos a trave no nosso. Mas isto é a palestra dele, não minha. Então vamos envolvê-lo assim em muito carinho, muito amor, muita luz, para que ele traga para nós aquilo que ele aprendeu estudando o Evangelho com toda certeza. Que Jesus, nosso Mestre Maior, nos abençoe neste momento e que tenhamos todos uma linda palestra. Boa noite. Olá, queridos amigos e amigas do Aldeia de Luz. É um enorme prazer podermos estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus com amparo da doutrina espírita. Eu sou o Alderano e hoje nós vamos tratar de um tema extremamente atual, um tema que nos toca profundamente e nos leva à reflexão. Tema esse que nós vamos encontrar no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. E também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Tema esse que nos traz o argueiro e a trave no olho. Certamente nós já lemos essa passagem, esse ensinamento do Cristo para todos nós, ensinamento esse que começa como uma pergunta, Pergunta essa que está registrada no Evangelho de Mateus há mais de 2000 anos e ecoa nos nossos inconscientes até os dias atuais, Jesus faz a seguinte pergunta, e lembrando que o Cristo sempre usando exemplos simples, parábolas e pequenas histórias para tocar o nosso coração. Jesus nos diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não repara e não enxerga a trave diante dos teus olhos? Olha que ensinamento maravilhoso, e nós vamos agora reler e nós vamos tratar deste tema com algumas reflexões para os nossos dias atuais. Primeiro, é sempre muito interessante nós refletirmos sobre as palavras utilizadas pelo Cristo. Então vamos falar novamente, porque às vezes uma ou outra palavra não é do cotidiano, não é usual nos nossos dias. Como é que ficaria essa frase então se nós fôssemos tratar nos dias atuais? Vamos refletir e refletindo também junto com o ensinamento complementar da doutrina espírita. Jesus nos pergunta então, por que nós, eu, você, temos tamanha facilidade em enxergar, o argueiro, neste caso, seria o pequeno cisco no olho do nosso irmão, ou a pequena deficiência, o pequeno erro, a pequena falha do nosso irmão, e não enxergamos, não reparamos a trave, o grande galho, o grande obstáculo, que nos deixa muitas vezes cegos, Ou seja, por que nós temos tamanha facilidade em identificar no outro, as deficiências, os erros, as falhas, tão pequenas ou às vezes tão inferiores às que nós mesmos, as nossas grandes falhas, os nossos grandes erros, as nossas grandes deficiências que carregamos no nosso ser espiritual, em nós mesmos. Por que nós temos tanta facilidade, gente? Vocês já pararam para refletir como é fácil apontar o erro do outro? E como é difícil sequer reconhecer o nosso próprio erro?
Como é muito comum nós nos colocarmos numa postura que eu consigo perceber no meu irmão, naquele que convive comigo, no meu familiar, no colega de trabalho, né? No amigo da casa espírita, como nós enxergamos facilmente aonde que as pessoas estão errando, né? Nós somos, né, muito suscetíveis a todas as horas nos pegarmos apontando falhas, observando erros, né, na postura do outro, né, em como o outro se comporta, né, as deficiências daqueles que nós conseguimos, né, conviver próximo. E hoje, né, com as redes sociais, com acesso fácil que a internet proporciona, nós nos pegamos diariamente, constantemente, né, observando a vida alheia, né, para qual fim, para qual propósito? Se não de enxergar, observar e apontar o erro que o outro tem. E muitas vezes esquecemos, né, o sábio ditado que diz que eu só enxergo no outro aquilo que eu já tenho, né? Muitas vezes nós apontamos o erro no outro e nos esquecemos que esse erro, às vezes, ele é latente, quando não muito, sempre latente em nós mesmos. Esta é a reflexão que nós vamos falar hoje e como que a doutrina espírita nos mostra o caminho para sermos verdadeiros discípulos do Cristo, porque o que Cristo nos recomendou é justamente o oposto. Cristo nos recomendou que nós deveríamos nos amar. Amar de maneira indiscriminável, né? Sem fazer escolhas e seleções, amar até os nossos próprios inimigos. Mas na lição que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata desta passagem do Evangelho de Mateus, Kardec nos faz um convite, né? E o convite de Kardec é que nós próprios, né, como se fosse possível, né, e é possível através da utilização da nossa mente, que nós pudéssemos sair, como se nós saíssemos do nosso próprio corpo, né, e nós observássemos nós mesmos e as nossas atitudes, para que nós pudéssemos realmente sermos justos no julgamento, né, nós deveríamos julgar a nós próprios. Então Kardec nos convida o seguinte, né, procure fazer essa reflexão, procure observar as suas atitudes, né, procure observar você mesmo, como você age, como você atua, né, quais são as suas escolhas, como você fala, o que você pensa, né, julgue a si próprio. Né? Observe a si próprio como se você estivesse observando uma outra pessoa. Já tentaram fazer isso? Né? Já tentaram observar, fazer uma análise, né? Fazer uma análise, uma reflexão sobre as suas próprias atitudes? E a pergunta que fica é, se fosse possível, ou melhor, possível é, né? Se você fizesse essa reflexão, qual seria o seu pensamento sobre você? Será que você aprovaria suas atitudes? Né? Será que você apontaria defeitos? Será que você conviveria com você mesmo? Olha que reflexão, né? Se fosse possível você observar você mesmo atuando, se fosse possível você observar você mesmo agindo, e de novo, a pergunta é, se fosse possível, ela é desde que você seja honesto com você mesmo, desde que você use o que o Cristo nos ensinou, que é humildade, sinceridade para consigo mesmo. E ao invés de julgar o outro, julgue a si próprio. O que nos cabe é evoluir e modificar a si próprio, e não o outro. O outro cabe a ele, né? Nós estamos aqui e podemos colaborar sim com a evolução do outro, mas apenas colaborar. E essa colaboração não se dá através de apontar o dedo, de tentar modificá-lo a todo custo, que é o que nós tentamos fazer, né? Mas sim através do exemplo.
sim através da extensão da nossa mão, sim através do não ao julgamento e sim à educação, ao amparo, ao apoio, né? Estarmos prontos a todo momento para estender a mão, mas no momento em que o outro necessite, né? No momento em que o outro, né, perceba, que nós percebamos no outro a necessidade de apoiar, né? Sem, né, nenhum tipo de ofensa, sem nenhum tipo de retórica, sem nenhum tipo de apontar o dedo e ficar tentando enaltecer no outro as deficiências, né? E eu me sobressair sempre, né? Aquele que aponta, aquele que julga, muitas vezes está usando do orgulho, do amor próprio. Na verdade, muitas vezes não, sempre, como Kardec nos coloca, de que o grande ofensor, a grande deficiência que aí temos é justamente o orgulho. As criaturas que julgam, e esse é uma característica de todos nós que aqui estamos num processo ainda de evolução, de expiações e provas, né? Muitas vezes caímos nessa grande deficiência do ser humano, que é o orgulho, né? É o que nos limita na nossa evolução, é o orgulho, é o amor próprio, que nos cega muitas vezes, na maioria das vezes, nos deixa cegos para com o amor e a caridade. Portanto, que nós possamos julgar a nós mesmos, que nós possamos identificar em nós as deficiências que precisam ser transformadas em virtudes. Esse é o grande convite e essa é a grande pergunta do Cristo, né? Por que vês tu o argueiro no olho do seu irmão e não enxerga a trave? Por que a gente enxerga tão facilmente o pequeno defeito do nosso irmão, as deficiências dos nossos irmãos e esquecemos que nós também temos grandes deficiências, né? Isso me traz a reflexão, uma palestra que eu assisti do Haroldo Dutra e que trata e aborda este mesmo tema. O Haroldo nos diz que essa questão do julgamento, ela tem dois grandes problemas a serem analisados, né? O primeiro problema diz respeito justamente à nossa incapacidade, né, de perceber que somos criaturas em evolução, né? Somos criaturas que estamos num estágio evolutivo, né? E hoje habitamos um planeta de expiações e provas, um planeta, né, tão maravilhoso que nos dá todas as condições para que o nosso espírito se desenvolva, e esquecemos que todos que habitam e orbitam este nosso planeta estão em estágios exatamente iguais, muito próximos e similares. Portanto, aquele irmão, aquele defeito que eu vejo naquele meu irmão, certamente é um defeito que ainda cabe ao estágio de evolução que ele está. Não compete a mim a julgá-lo, né? Porque certamente eu tenho aquele mesmo defeito, ou muitos outros defeitos, porque se não estivéssemos, não estaríamos estagiando na mesma esfera, no mesmo tempo, na mesma época. Então, enxergar o erro do outro e esquecer de que somos criaturas também em processos de evolução, ou seja, ainda carregamos muitas deficiências, principalmente as deficiências morais, nós estamos sendo hipócritas, né? Nós não estamos sendo humildes, nós não estamos sendo caridosos, porque nós estamos nos colocando acima do outro. Porque se o outro tem deficiências e eu aponto, significa e parece que eu não as tenho, e isso não é verdade, né? Basta fazermos esta reflexão que Kardec nos convida no início da lição que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos ver que sim, eu tenho muitas deficiências, eu tenho muitas virtudes ainda a serem melhoradas e trabalhadas, né? Eu caio ainda em muitos erros, eu erro demais. Portanto, se eu sou essa criatura humilde o suficiente para reconhecer isso, e se essa humildade for verdadeira, eu jamais
julgaria o próximo, porque eu vou entender que o próximo está num estágio muito parecido e muito similar ao meu. Agora, tem uma outra reflexão que eu gostaria de falar aqui com vocês, né? Imagine a seguinte situação, e é muito comum, né? E até é possível entender, e nós entendemos isso, quando nós nos colocamos a julgar o outro por erros, por falhas e por faltas graves, né? Nós julgamos e é natural que nós muitas vezes ficamos incompreensíveis, né? Intolerantes com o erro do próximo. Vamos dar um exemplo aqui para a gente ficar um pouquinho mais claro, né? Quando nós vemos casos graves, como por exemplo, o que é muito comum, infelizmente ainda no nosso país, o caso da corrupção, né? Basta ligar o noticiário, procurar um pouquinho as notícias e nós vemos como o nosso país ainda, aliás, não é exclusivo do nosso país, mas nós estamos tratando, né, do nosso país porque está muito latente e é muito próximo de nós, né? O nosso país sofre com a corrupção e quando nós observamos essas pessoas que são corruptas, né? Esses políticos que são escolhidos pelo povo para poderem, né, mudar as condições de vida, representar o povo no sentido de melhorar as condições do nosso país. E eles caem nesse erro, nessa tentação de serem, né, corruptos a ponto de desviarem recursos que vai fazer e fazem falta para muitas e muitas pessoas que passam necessidades. Nós ficamos intolerantes com essa situação. Nós somos os primeiros a julgar, nós somos os primeiros a olhar para essas pessoas, né, e julgá-las. É comum, eu faço isso, tenho certeza que você também, nós já nos pegamos a fazendo isso, e é muito natural e é compreensível que nós ficamos, né, incompreensíveis, é muito compreensível que nós ficamos intolerantes, raivosos com essa situação e passamos a julgar. Eu peguei esse caso extremo só para a gente poder entender o ponto que Haroldo Dutra nos faz a reflexão e por que da importância de não julgamento, né? Porque se nós pegarmos e isolarmos este caso, aonde criaturas corruptas, né, desviam dinheiro público, justamente para poder se beneficiar a si próprio. Veja que ela está pensando no orgulho, aliás, ela está sendo motivada pelo orgulho de achar que ela merece mais do que as demais pessoas, né? Ou pela ganância de achar que ela precisa de mais do que as demais pessoas. Portanto, nesse caso, quando nós, né, deparamos com uma situação dessa, é compreensível que nós ficamos intolerantes e passamos a julgar essas pessoas também, né? Agora, a questão que Haroldo pergunta, e é muito importante, vocês concordam que esta é uma provação? Que essa situação onde esse ser, essa criatura, tem a condição de representar uma comunidade, ou um povo, ou uma sociedade, né? Ou seja, ela passa a ter acesso a riqueza e poder. Isso é uma provação. E numa situação de provação como essa criatura não consegue suportar a tentação e passa a falhar. E cai num erro grave como esse, né, de desviar recursos ou, né, de ceder ao orgulho, à ganância, à vaidade, né, e beneficiar a si próprio e, né, prejudicar os demais. Vocês concordam que essa é uma provação? No nosso entendimento na doutrina espírita, né, aonde o nosso processo de reencarnação se dá justamente para que o espírito desenvolva virtudes, e essas virtudes são desenvolvidas justamente através de provas e expiações, né? O fato de estarmos encarnados justamente é a grande oportunidade de amor que o Pai nos oferece, de novas possibilidades de desenvolvimento. E quando eu tenho essa possibilidade de desenvolvimento, ela só é possível através de experiências em provação como essa.
Então, uma criatura que escolhe esta situação, né, que é uma provação de estar diante de poder, de riqueza e falhar, né, nós sabemos também que por lei de causa e efeito, ação e reação, né, haverá um desdobramento aonde essa criatura precisará corrigir esse desvio. Portanto, se nós aqui nos colocamos na situação de julgamento, nós estamos esquecendo de um ponto, né? O ponto é, se eu estivesse naquela provação em que essa criatura está passando, como será que seria o meu comportamento? A pergunta é justamente essa. Coloque-se no lugar dessa criatura que caiu em tentação e foi, né, corrompida e cedeu à tentação do poder e da riqueza, né, e se privilegiou, né, e prejudicou outros. Se fosse você, se você estivesse na existência nessa encarnação, nessa mesma condição, será que você não cederia? Com qual certeza a gente pode responder a essa pergunta, né? Por isso que é importante não julgar, porque nós não temos certeza do nosso comportamento. Se nós não temos certeza no nosso comportamento, neste ponto, faça uma reflexão, e esse ponto é muito fácil. Como é que as suas escolhas hoje em provas menores, né? Em provas menores, você tem acertado, né? Você tem, né, passado, né, com nota 10 nas suas provações, pequenas provações que nós temos no nosso dia a dia? Será? Falando da corrupção, será que nós cedemos muitas vezes, né, a comprarmos itens, produtos, bens e serviços, né, sem o devido recolhimento do imposto? Será que nós temos, né, sido honestos e justos quando temos a oportunidade, né, de furar a fila em algum momento? Será que nós usamos a vaga de deficiente quando estamos com pressa e ainda dizemos que não é rápido, ninguém vai chegar nessa hora, né? Será que nós temos sido corrompidos em pequenas provações do dia a dia? Reflita, porque se a resposta para essas pequenas provações for sim, muito provavelmente você está julgando alguém corrupto, mas que certamente, se nós tivéssemos uma provação maior, né, também cairíamos nessa tentação, né? Portanto, julgar as pessoas, né, é justamente um erro muito grave, porque nós não sabemos como iríamos nos comportar no lugar dessas pessoas. O segundo ponto é o seguinte: se nós já pensando num processo de evolução do espírito que se dá por sucessivas encarnações, será que essa provação, nós estamos tratando aqui da corrupção pelo fato de ser um tema muito, infelizmente, muito latente no nosso dia a dia, mas né, pensando apenas, será que esse tipo de provação eu já não passei em experiências e existências pretéritas, né, anteriores do meu espírito? Será? E se passei, qual será que foi o resultado dessa provação? Será que eu consegui passar, né? Será que eu consegui me desenvolver positivamente? Será que eu tive, né, condições de se sobressair do meu orgulho, da minha vaidade e prevalecer o amor e a caridade, o respeito ao próximo? Como será? Portanto, meus amigos, não devemos julgar ninguém, porque o julgamento da outra pessoa, né, subentende-se que eu não tenho, né, nenhuma chance de errar e não estou errando. E isso não é verdade. Nós ainda não temos condição de ter certeza se nós passaríamos ou não numa provação como essa, ou a dor e o sofrimento que determinada pessoa está passando, que o leva a tomar determinadas atitudes, que aos nossos olhos pode ser um erro,
né? Mas nós não temos condição de saber exatamente o que está se passando com aquela pessoa. E se você estivesse em situação similar, como é que será que você estaria tomando as suas atitudes, né? Como é que será que você estaria agindo perante a essa situação, que talvez você não consiga nem enxergar a situação que a pessoa está passando e, portanto, passa a julgá-la por aquilo que vê, mas não consegue entender o que essa pessoa sente, né? As experiências de cada pessoa são únicas, portanto, as suas experiências, né, são únicas. As minhas experiências são únicas e as atitudes que eu tomo são justamente em função das experiências que eu vivi e tenho vivido. Portanto, o julgamento, ele é delicado, né? Um segundo aspecto também que o Haroldo Dutra nos diz respeito, e esse ele é fantástico e importantíssimo, gente, né? Diz respeito ao seguinte: quando eu passo a julgar as pessoas, repara, quando a gente começa a julgar as pessoas, a gente apenas foca e observa aquilo que para os nossos olhos é ruim e negativo, né? E é muito comum, quando a gente começa a julgar as pessoas, a gente implica com essas pessoas, nós esquecemos de um aspecto que é as virtudes e as qualidades dessa pessoa, né? É muito comum quando a gente começa a notar que aquela pessoa tem problemas e deficiências, que aquela pessoa erra, que aquela pessoa comete muitas e muitas falhas ao longo do dia, ao longo das vezes, ou fala mal de alguém, ou aquela pessoa, todas as vezes, ela critica, né? Ou ela é uma pessoa ingrata, ou ela é uma pessoa preguiçosa, nós implicamos com essa pessoa. E aí, tudo que aquela pessoa faz de bom, todas as qualidades que ela tem, porque todos nós somos criaturas muito similares, nós temos virtudes, temos qualidades, temos o nosso lado bom e temos as nossas deficiências e os nossos erros. Esses estão aí justamente para que a gente possa corrigi-los e melhorá-los, né? Portanto, quando nós observamos só o lado negativo, nós esquecemos de aproveitar o lado positivo e maravilhoso que todas as criaturas têm. Todos nós estamos conectados para justamente nos apoiarmos uns aos outros, oferecendo as nossas qualidades, aquilo que já aprendemos, e aprendendo com o outro as qualidades que ele já desenvolveu. É através dessa troca maravilhosa que nós, enquanto sociedade, humanidade e irmãos, né, vamos evoluindo e crescendo na nossa evolução infinita, né? Infinita do nosso espírito eterno. Queridos amigos, que nós possamos então fazer um bom julgo, né? E julgarmos nós mesmos, não julgarmos o próximo, porque não podemos conhecer o que se passa com o nosso próximo, né? E temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que somos criaturas tão necessitadas, né? Tão cheias de defeitos, e com uma grande oportunidade de desenvolvê-los aqui e agora. Que todos nós, então, possamos seguirmos unidos no amor ao nosso Mestre amado, né? E juntos passarmos, né, por essa evolução confiantes, né? Passarmos por essa evolução com a certeza de que estamos no caminho correto e que o Pai sempre olha por nós. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez aos queridos amigos da Aldeia de Luz, né, por essa oportunidade de estarmos juntos estudando o Evangelho de Jesus. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, queridos amigos, para aqueles que preferem fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Ti, Mestre amado. Obrigado pelo carinho imenso de poder nos amparar com o Teu amor profundo por todos nós. Agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Cristo, de estudarmos os Teus ensinamentos, de tocar o nosso coração com a Tua palavra, agradecendo aos nossos mentores individuais,
que nos inspiram, aos mentores do Aldeia de Luz, que protegem e iluminam essa casa abençoada, que nós possamos juntos, Senhor, continuarmos no nosso progresso, na nossa evolução do Espírito, confiantes e amorosos. Assim seja, graças a Deus.